então tô recebendo então aqui a Jaqueline e a Karine, elas que são da Escola de Idiomas da Influx, e vieram conversar com a gente, falar um pouquinho mais a respeito de um tema muito bacana e muito difundido, muito comentado nos últimos dias, principalmente amanhã também muita gente vai comentar e falar sobre o assunto, que é o dia 31 de outubro, dia do Halloween. Bom dia, meninas, sejam bem-vindas. Bom dia, Veridiane. Bom dia, ouvintes da cultura. Tudo bom? Bom dia a todo mundo. Bom dia, obrigada pela presença de vocês aqui, de virem conversar com a gente, trazer um pouquinho mais a respeito desse tema, então, que às vezes muitas pessoas têm uma visão às vezes equivocada, errada, não conhece, e é uma cultura muito forte também em alguns países, né? E pra gente começar a falar, então, a respeito desse assunto, eu queria que vocês, meninas, falassem como que o Halloween foi criado, porque assim, é uma tradição muito antiga, né? Isso, o Halloween originalmente surgiu como uma tradição celta ali da região da Europa, e ele era originalmente essa festa, essa tradição da mudança da passagem do verão para o inverno. E esses povos celtas acreditavam que nessa passagem do verão para o inverno, o tecido entre a realidade e o mundo dos mortos ficava mais fininho ali. Então eles acreditavam que era possível os mortos começarem a andar aqui pelo nosso mundo. E a partir disso eles faziam várias tradições, se fantasiavam de espíritos, eles faziam celebrações para esses espíritos, oferendas, e celebravam alguns animais também relativos a essas culturas. Então foi daí que começou toda essa tradição, então, cultural, achando que era nessa passagem, então, de estações, que tinha, então, essa ligação entre os dois mundos, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Isso, exatamente. Muito bem. E qual que seria o principal objetivo da festa, então, do Halloween? A ideia original era celebrar essa passagem para o inverno, e também esses povos acreditavam ali que talvez esses espíritos poderiam tentar puxar eles para o mundo dos mortos, e aí que surge muita ideia das fantasias. Os povos celtas, eles se fantasiavam de espíritos, assombrações, de esqueletos para enganar os mortos, para fazer eles acreditarem. Acho que é do lado de vocês, não precisa me levar daqui. Isso, exatamente. Muito bem, que bacana. E eu não sabia, até as meninas estavam comentando comigo antes da gente entrar aqui no ar, falando a respeito das fantasias que foram criadas, então, inicialmente a partir disso, que começaram então a se fantasiar para dizer assim, olha, você vinha o pessoal lá do outro mundo, do mundo dos mortos, para não confundir o negócio, todo mundo era do mesmo. E assim então que começou essa tradição realmente. Isso, exatamente. Bacana. No Brasil, a gente sabe que não é tão comemorado, não é tão difundido ainda essa tradição, né, cultural, então, assim como em vários outros países, né? Mas a gente sabe que principalmente nas escolas de idiomas, inclusive na de vocês, é um tema muito trabalhado, e eu queria saber o porquê que vocês usam tanto trabalhar esse tema e por que talvez no Brasil ainda não é tão forte essa tradição. O Halloween, eu acredito que ele causa muita curiosidade, né? Todo mundo sempre vê nos filmes, nas séries, o pessoal fantasiado. E a gente, como trabalha com o idioma do inglês, tem a oportunidade de trazer um pouquinho dessa cultura, dessa vivência, que é uma festa muito típica dos países que falam inglês, né? E muito forte, né? Uma cultura lá que a gente até estava comentando antes de entrar no ar, que o pessoal lá se empolga realmente. É uma das festas assim que o pessoal acho que mais espera no ano para poder participar e fazer, porque é uma cultura muito forte lá de outros países, né? Isso mesmo, é um feriado bem, bem forte. Esse é um dos motivos que a gente tenta envolver os alunos também aqui no Brasil, né? Para que eles entendam um pouco mais e se envolvam. Eles adoram também bastante. Então, bem bacana. É como vocês falaram, né? Como a Karine comentou, a gente teve muito isso nos filmes, em séries. Então, assim, com a internet, isso também proporciona a gente acompanhar as outras culturas, né? Outras tradições. E aí acaba, tanto que as escolas também aqui também acabam fazendo, né? E trazendo um pouco disso também, dessa festa aqui pra gente. Claro, as de inglês também, principalmente para trabalhar o tema também, né? Acaba juntando os dois. Mas realmente ela vem aumentando e criando cada vez mais, desde adereços, de tudo, né? Eu tava vendo que as últimas semanas até o comércio em si estava aquecido por causa dessa compra, então, de fantasias, de adereços, de detalhes que as pessoas também estão colocando na sua casa, nos comércios, buscando realmente até se tornar uma data a mais
pro comércio local também, né? E eu queria que vocês contassem um pouquinho mais sobre essa tradição, né? Muitos falam que é uma festa pagã, que é uma coisa, né, mistura um pouco da religião. Eu acho que as pessoas falam um pouco sobre isso também por ter essa ligação, então, com o mundo dos mortos. Será que seria isso? Isso. Acredito que a origem dele venha de povos ali pagãos, mas com o tempo essa tradição foi se misturando com as tradições cristãs. Tanto que Halloween é uma abreviação para All Hallows Eve, que significa véspera do dia de Todos os Santos. Então a ideia é comemorar essa véspera do dia de Todos os Santos, que é muito comum nas tradições cristãs, a gente sempre comemorar a véspera, né? A véspera do Natal, ali também entra nessa ideia. Muito bem, vocês comentaram comigo também que assim como tem o Halloween, também tem, falando sobre a véspera então de finados e tal, que são as datas todas agora próximas, também tem outras festas como essa, inclusive no México, que também é muito forte, né? Uhum. Que é a questão deles falarem sobre essa questão de finados, ou deles é um pouco diferente, né? Porque na verdade eles comemoram muito, né? Uma festa muito forte lá também. A gente estava comentando esses dias com Elias também, como eles pensam de uma forma diferente, né? Da gente de comemorar essa transição para outro mundo. E o Halloween tem um pouco disso também, né? De não ser uma coisa triste, na verdade, de ser uma coisa mais alegre. Isso mesmo. Eles acreditam bastante, né, lá pro lado do México, que é um momento onde eles se encontram com os entes, né, os entes, fugiu a palavra agora. Os entes queridos que já entes foram. Queridos, isso. Teria uma palavra que eu queria usar, mas agora me fugiu. Então é onde eles acreditam que eles se encontram, então eles festejam, é um momento bom, feliz para eles. Então é bem forte essa cultura lá, que é o Dia dos Mortos. Aqui também a gente comemora, que é o Finados, né? Sim. Só que é uma forma mais... todo mundo mais quietinho, triste, mas é um momento onde a gente tira para rezar pelos nossos entes queridos também. A gente tira mais lembrando, mas talvez com uma forma de tristeza, talvez pela saudade, né? Isso. E eles comemoram, então, porque eles ainda, essas pessoas que passaram, então, pro outro plano, elas vão estar junto com outras pessoas da mesma família que já foram isso também, mesmo. né? Então, a crença é que eles se reencontram nessa data. Muito bem. E eu queria saber também, a gente estava falando um pouquinho sobre as fantasias. Tem algumas pessoas, quando a gente fala do Dia das Bruxas e tal, sobre fantasias assustadoras e tal, mas não é bem o que a gente vê, né? A gente vê que em outros países tem muita tradição, assim, de se fantasiar hoje em dia, né? Indiferente se é uma fantasia assustadora ou não. O Brasil ainda tem essa questão de fantasias um pouco mais voltadas ao Dia das Bruxas. Pensa numa fantasia meio... feia no sentido assim de assustadora, né? Macabra. Macabra, exatamente. Mas não, né? Tem alguns países que eles colocam, a gente estava comentando que tem fantasia de comida, de várias fantasias. O importante é se fantasiar. Isso mesmo, não tem uma regra, né? O importante é se fantasiar. Pode ser fadinha, bruxinha, zumbi, qualquer um, né? A Karine estava me contando que tinha. Conta para todo mundo que está nos ouvindo agora, Karine, qual que é a fantasia que está mais em alta nesse ano? Como o Dia das Bruxas é amanhã, todas as festinhas lá dos Estados Unidos estavam acontecendo nesse fim de semana. A fantasia mais popular do ano, com certeza, é a fantasia de Barbie. A Barbie, a gente imaginando que tinha que ser de assustadora, mas não, né? É uma fantasia como qualquer outra. O importante lá é se fantasiar e fazer. E eu queria que vocês contassem um pouco, a gente estava falando como é muito forte, tem pessoas que esperam essa data. O que é muito forte ainda é a questão da tradição no sentido da troca de doces. Por que tem essa troca de doces, né? Porque tem muitas pessoas no Brasil, acho que principalmente gostam dessa parte, as crianças principalmente, né? Que é desse costume de pedir doces. Por quê? Isso. A tradição original dos doces era a ideia de que os espíritos poderiam ir na casa dos vivos para pedir oferendas, pedir coisas. Aí foi se transformando ali, as crianças gostaram bastante da ideia de pedir doce, então acabou se transformando nisso, nas crianças podendo aproveitar o dia para ganhar uns docinhos ou fazer travessuras, caso eles não recebam o docinho. Exato. Então daí juntou tudo que eles gostam mais, né? Que é uma traquinagem ali ou o docinho. Então, na dúvida, vamos colocar esses dois ali, alguma coisa vai sair, né? Exatamente. E é bacana a gente trazer essas culturas, porque a gente estava falando que tem muitas pessoas que também, aqui não é tão comum ainda, né? Mas em outros países que vestem essa camisa do dia também, né? E assim, esses dias eu estava vendo no Instagram, eu falei, as redes sociais até ajudam muito a difundir isso, mas tem pessoas que transformam a casa delas, né? Contam histórias, inclusive, né? Colocam assim, quanto mais assustador, acho que melhor. Não sei se talvez tenha até concursos nesse sentido lá, mas assim...
eles transformam totalmente a casa, eles colocam assim, Eu fazem acredito tudo. que tem concurso, sim, com certeza, Sim, né, tem cara? Até aqui teve ano passado, né? Teve também Teve, aqui. né? Se eu não tô enganada, teve. Eu vi um concurso até que teve aqui no Brasil, em São Paulo, que era de fantasias de famílias, no caso, assim, né? E aí até a fantasia que ganhou nesse final de semana foi uma mãe e um filho. E a mãe, ela tava vestida tipo de açougueira. E o filho, ele era como se fosse um mordomo e a cabeça do filho dentro da bandeja. Nossa. Mas foi assim, muito bem trabalhado. Muito criativo, né? Muito, assim, muitos detalhes, ricos, assim, de detalhes. Então, assim, realmente o pessoal é muito criativo. Usa também a sua criatividade nesse dia, Sim, né? com certeza, com certeza. E eu queria que você falasse pra gente, Jaqueline, a respeito, por que falam muito isso que agora, nessa época do ano, tem que ter a abóbora, morcego, tem alguns objetos, assim, que são típicos dessa data. Isso mesmo, tem alguns símbolos bem fortes, né, que marcam o Halloween, que seria o gato preto, que é bem comum, o pessoal fala antigamente, quem nunca ouviu falar, né, que o gato preto traz má sorte. Então, reza a lenda, né, que há muitos anos atrás, o gato preto era algo que trazia má sorte. Eles acreditavam muito que era um parente das bruxas e que era, então, algo que trazia má sorte. Hoje já não. Em vários países aí, como Irlanda, Escócia, Inglaterra, eles já acreditam que é um símbolo de boa sorte, né? Então, eu acredito que independente, hoje os pets, né, tem que ser respeitados e admirados por nós, né? E também algo que era bem forte é a abóbora, como você falou, o morcego. Eles acreditavam que se um morcego entrasse no dia 31 na sua casa, ele traria má sorte. Então ele estava amaldiçoando, eles acreditavam que era porque os espíritos tinham abrido a porta para ele entrar. Então você estava amaldiçoado, aquela casa era mal assombrada. Entre a abóbora também, tem vários, né? É engraçado porque, assim, são coisas às vezes que a gente vê tão comum, mas eu não sabe o porquê deles. Sim, né? Tudo tem um significado, tem um porquê, uma crença, né? Exatamente. E a gente estava falando que ele é um dos feriados lá, principalmente dos Estados Unidos e outros países, que são um dos feriados mais comemorados, né? O pessoal lá para comemorar realmente essa data. Sim. Inclusive é feriado, tudo para, as escolas param, eles aproveitam 100% a festa. Eles estão lá, se dedicam a esse momento, né? Assim como tem o nosso feriado agora de finados, o deles é no dia 31 comemorado, né? E eu queria saber também de vocês, eu soube que aqui no Brasil, né, como a gente estava falando que não é ainda bem comemorado, dia 31 e tal, mas no dia 31 eu soube que tem uma data que é comemorada culturalmente, né? Agora pode ser comemorada, lembrada, trazida também, que envolve também a cultura do Brasil. Eu queria que vocês falassem que data é essa, então, que muitas pessoas não sabem, né, que tá, então, instituída como dia 31. É dia do quê aqui no Brasil? Dia 31 aqui no Brasil é oficialmente dia do Saci. Do Saci. Isso. E eu achei bacana vocês contarem pra gente sobre isso, porque, assim, o Saci tá inserido também na nossa cultura, né, na nossa tradição, e aí eles trouxeram isso também pro dia 31, né? Então, no dia 31 é comemorado em muitos países o Dia das Bruxas, então no Brasil foi constituído agora, já está tudo certinho, como o Dia do Saci. Isso, a ideia é celebrar o nosso próprio folclore, as nossas próprias histórias de bruxas, de certa forma, certo? Sim, dos medos, né? Trazer esses medinhos tem o da bruxa, tem muita gente que tem medo do Saci também, né? E lá em vocês, na escola, vocês também fizeram um evento diferente? Como que vocês trabalharam esse ano o tema? Isso, lá na nossa escola a gente fez uma festa para os alunos Kids e Junior, que é ali até a faixa dos 6 aos 12 anos, que foi uma nossa festinha de Halloween. Também teve todo mundo fantasiado, com festa, fantasia, tudo que é tipo. E isso eles arrasam, eles sempre participam bastante. Teve o desfile da fantasia mais criativa, né? Onde eles amam o desfile, ganham faixa, primeiro, segundo, terceiro lugar. Então foi bem legal. Aconteceu nessa sexta-feira, no dia 27. Então lá também aconteceu, e é legal que vocês trazem esse tema e pode ser trabalhado também de várias formas, né? E com os adultos? Com os adultos a gente vai fazer agora em novembro, que a gente já vai juntar com o Dia dos Mortos, né? Que é comemorado também no México, que é bem forte, então a gente vai fazer uma festa só.
Daí já junta essas duas culturas juntas, né? Isso mesmo. E eu queria saber de vocês, meninos, deixo agora a palavra aberta para vocês fazerem as considerações finais, fiquem bem à vontade. Mas eu queria saber, vocês gostam dessa data também? Vocês, quando chega agora finalzinho de outubro, se empolgam? Se fantasiaram também? Ai, eu tô empolgada desde o dia 1º de outubro. É um mês que já é trabalhado o mês inteiro, na verdade, Isso. o tema, né? Mas também foram lá e se fantasiaram, né? Sim, tem que participar, tem que colocar fantasia, né? Eu brinco que eu gosto tanto do Halloween que eu casei com o William, que ele comemora o aniversário dele no dia 31. A gente até brinca assim, Então ele comemora o aniversário dele no dia 31. É legal que pode fazer umas festas sempre temáticas, né? Sim, ele gosta bastante também. Que legal. Deixa a palavra aberta, se quiserem fazer algum agradecimento, mandar um abraço para alguém, fiquem bem à vontade. Sim, eu vou então encerrando por aqui, agradecer a todos os nossos alunos também que sempre participam, que gostam bastante. Eu acredito que é bem importante lembrar deles e acredito que é isso. Um abraço para todos, todos o pessoal lá da Influx. Isso, um abraço para todos os alunos e também agradecendo a oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho sobre tanto o Halloween quanto do que a gente faz lá na escola. Com certeza, a gente agradece imensamente a presença de vocês para trazer um pouquinho mais, né? A gente sabe que é uma cultura de fora e que muitas pessoas às vezes não sabem de onde que vem essa tradição, e é bom a gente trazer um pouquinho dessa cultura, o porquê dessa cultura, né? Que todo mundo vem falando nesse mês de outubro, em especial agora nos últimos dias, amanhã que é a data também. Então vocês puderam explicar pra gente um pouquinho mais sobre essa cultura, essa tradição tão bacana, e fica o nosso agradecimento, e sempre as portas aqui da rádio são abertas também para todo mundo lá de vocês, e manda um abraço também para toda a equipe de vocês, todos os alunos e todos os professores, enfim, para todo mundo lá da Influx. Legal. Eu sei que eu tinha agradecido, mas eu também gostaria de lembrar, né, e dar um abraço para todos os ouvintes aqui em São Mateus do Sul. Inclusive, eu não sou daqui, então faz uns 3 anos e meio que eu tô aqui. Sim. Eu não tinha essa tradição lá em Curitiba, que eu morava, de sair com os meus filhos pedir doce. E aqui é bem forte, apesar, né, da gente não comemorar tanto no Brasil. Eu achei bem interessante que aqui o pessoal de São Mateus participa, eles também fantasiam. Então, normalmente, quando você vê várias crianças nesse dia 31 na rua pedindo doce, e eu acho bem legal. Então, pedir para que o pessoal continue, né, fortaleça essa tradição, que principalmente as crianças, eles gostam bastante, se divertem bastante. O pessoal sempre esteja um docinho ali para entregar para eles. Senão vai que acaba com uma travessura. Vira uma travessura, né? Na dúvida, garanto os docinhos para amanhã, gente. Isso aí. Meninas, mais uma vez, muito obrigada, sejam sempre bem-vindas. Agora, 8h41, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já.